Olá, estudante! Eu sou o professor Átila Almada e este é o último vídeo da série Redação em 10 Minutos. O que você precisa saber para mandar muito bem no texto do seu vestibular em até 10 minutos. Nós passamos 7 vídeos falando sobre o que fazer, conceituando tipos de temas, partes do texto, estrutura, e hoje eu trago uma coisa inédita, o que você não deve fazer, aquilo que ninguém conta. Quais são os erros que não podem ser cometidos na sua dissertação, porque afinal, se forem cometidos, a sua nota ó, vai lá para baixo. Venha ver comigo. Primeira coisa, não use expressões muleta sem necessidade. O que é expressão muleta? Normalmente são aquelas expressões que você coloca no começo de cada parágrafo para mostrar para o seu leitor: oi, meu parágrafo está começando aqui. O parágrafo já tem um apelo visual, eu espero que você coloque um dedinho ou 2 dedinhos, como a professora lá da terceira série te ensinou, porque você tem que marcar visualmente o início do parágrafo. Isso posto, todas as expressões em início de parágrafo são condenáveis? Claro que não. Só que as expressões elas seguem a necessidade. Você não vai usar uma conjunção sem precisar. Você não vai começar um parágrafo com portanto, se este parágrafo iniciado por portanto não concluir a ideia do parágrafo anterior, já que portanto é uma conjunção conclusiva. Você não vai começar um parágrafo com porém se você não tiver uma relação de opostos, afinal, porém indica oposição. É por isso que eu digo, não use expressões ou conjunções só porque elas são legais. Tem que haver uma relação de sentido. Se não houver relação de sentido, aí é expressão muleta e não precisa. A expressão muleta mais comum da redação, qual é? Nós já falamos aqui perfeitamente. É o hoje em dia, ou atualmente, ou no nosso tempo, no início do texto. Cara, toda dissertação fala sobre atualidades. Então, hoje em dia, atualmente ou no nosso tempo, são muletaças que você não deve usar para começar a sua redação. Beleza? Segunda coisa que você não deve fazer: não faça citações inúteis ao tema. Pô, mas como assim, Átila? Você está dizendo que não pode fazer citação? Eu acabei de ver um vídeo no YouTube no canal do Zé e o Zé fala que tem que citar. Peraí, o Zé não está errado. Você pode citar, mas o Zé também diz que você tem que citar, ele deu uma forçadinha de barra. Por quê? Porque a citação ela pode ou deve existir quando houver contexto, quando houver utilidade, ou seja, não adianta você ter um baita filósofo, um grande escritor, um músico que escreveu uma frase fantástica e está na sua cabeça. Está na sua cabeça, mas não precisa ir para a sua redação. Vou dar um exemplo simples. Tá na moda citar Bauman. Tem até site dizendo citações de Bauman para você arrasar no Enem. Uau! Mas veja bem, a citação do Bauman tem a ver com o seu texto? O conceito das relações líquidas do Bauman vai ajudar nos seus argumentos? Se vai, beleza, manda ver, cita. Se não vai, fecha o olho, passa por ele e finge que não existe. Citar sem necessidade é uma armadilha perigosíssima, porque vai mostrar 2 erros. Primeiro, que você quer afetar um conteúdo que você não tem, porque afinal não tem a ver com o texto. E segundo, que você não sabe tecer relações adequadas, ok? A citação precisa ter a ver com o tema e, claro, vir de uma pessoa de uma instituição socialmente prestigiada. Só o prestígio não é suficiente e a falta de relação com o tema impede a sua citação. Citação é útil. Terceiro ponto, não recorra a juízos pessoais. O que é um juízo pessoal? É certo, é errado, é válido, é bom, é ruim? Veja, tudo que é certo ou que é errado depende de critérios subjetivos. O que é certo para mim pode não ser certo para você que está me assistindo. O que é errado para alguém pode ser mais ou menos errado para o outro, o que é bom para A é péssimo para B. Portanto, bom, ruim, certo, errado não funcionam como parâmetros argumentativos. A única coisa que permite a você usar, por exemplo, algo como é errado, é se você estiver falando de uma transgressão à lei. Mas aí veja, você tem uma referência palpável, plausível. Eu posso dizer que, de acordo com a lei brasileira, é errado passar o sinal vermelho com o carro. Mas eu tenho a lei, não é uma coisa que saiu da minha cabeça. Se saiu da minha cabeça e eu não tenho respaldo, isso é um juízo pessoal e é bastante condenável. Terceiro ponto, não exagere. Não transforme a sua redação num berro. Meu Deus, isso é horrível,
é desesperador, é destruidor, é assustador, é que horror. Por favor, não faça isso. Veja, ser mais ou menos desesperador não vai fazer o seu leitor se convencer pelo que você disse. O que gera convencimento em uma dissertação é o número, é o dado, é o empírico, é o fato. Não adianta nada você dizer que a situação da violência contra a mulher é desesperadora, por exemplo, se você não mostrar um número. Ela pode até ser, e de fato para a sociedade ela é desesperadora, mas a dissertação ela não está a fim de lidar com o seu desespero. Ela precisa do fato. Em vez de dizer que é desesperadora, mostre como essa violência continua a crescer na sociedade. Mostre dados de mulheres que foram vítimas de violência. Traga exemplos, mas não coloque palavras com força semântica, com sentidos, oh meu Deus, se você não tiver como sustentá-las. Não exagere, por favor. Quinto ponto, eu falei terceiro, quarto, quinto ponto, tá? Agora é o quinto. Se eu errei nos números, vocês estão acompanhando aí e let's bora. Não recorra a sensos comuns nem a clichês. O senso comum é a ideia óbvia, o clichê é a escrita óbvia. Digamos que o clichê é pior que o senso comum. Por que o senso comum e o clichê não são legais? Imagina que você está, brincadeira antiga de parque de diversões. Lembra que você tinha, ou festa junina, você tem uma barraca, você tem 200 latinhas lá no fundo, você pega uma bolinha de tênis e taca nas latinhas. Cara, se você tem 200 latinhas, uma você vai acertar. Então, não é exatamente, oh meu Deus, como ele é bom. O senso comum é isso, você tem 200 latinhas, acertou uma. O texto, a dissertação, ele tem que trabalhar com exatidão. Você tem uma bolinha e uma latinha e você vai direto no alvo. Exemplo. Precisamos melhorar as condições de trabalho daqueles que ganham baixos salários. Claro que precisamos. Eu sei, a pessoa que ganha baixo salário sabe, e quase todo mundo sabe. A questão não é precisamos fazer, é como vamos fazer. Dizer apenas o óbvio não ajuda o seu texto, mostra que você está patinando no domínio do tema. E o clichê? Bom, o clichê é pior ainda, é você falar precisamos investir no futuro da educação, porque as crianças serão os trabalhadores de amanhã. É lindo você ouvir trombetas tocando, mas argumentativamente isso não significa absolutamente nada. Nem o senso comum, nem o clichê. Sexto ponto, não use a primeira pessoa do singular, nem fale com o leitor. E cuidado aqui, porque alguns vestibulares eles colocam uma pegadinha como dê a sua opinião, escreva um texto em que mostre a sua opinião, o que você pensa. É a minha opinião, então eu penso que certo? Errado. Completamente errado. Você vai dar a sua opinião como se você fosse um observador externo. Você gosta de futebol? Às vezes você não fica pé da vida com o juiz porque ele não deu um pênalti, ele fala eu não vi. E o que eles criaram? Eles criaram o VAR. Por que eles criaram o VAR? Porque o VAR está de fora do campo. Ele não tem o envolvimento direto que o árbitro em campo tem, ele tem câmeras, recursos e possibilidades de ver melhor a jogada. Por isso, se você argumenta em primeira pessoa, você é o juiz dentro do campo. Você está envolvido com o problema, você não tem discernimento para analisá-lo friamente, como a dissertação pede, analisá-lo com base em fatos. Você precisa ser o VAR, o cara que está fora e que olha para o que está dentro e analisa. Mas se eu não falo eu não dou a minha opinião? Dá sim, a partir dos dados que você escolhe trazer e dos argumentos que você elabora. Se você está em dúvida sobre argumentos, veja o nosso vídeo sobre isso. Outro ponto, não fale com o leitor. A dissertação ela trabalha com o conceito de auditório de leitores, ou seja, eu preciso convencer sobre a validade das minhas ideias o maior número possível de pessoas. Não adianta eu dizer, imagine leitor se o seu filho, ou pense, ou leia, ou entenda. Não use verbos no imperativo e não converse. Se você está falando sobre violência infantil, não diga se o seu filho for vítima de violência. Você não sabe se o leitor tem filho. E se ele não tiver, você está perdendo uma pessoa por seus argumentos, quando na verdade a violência infantil é um tema urgente e deve mobilizar quem está diretamente envolvido e quem não está também. Portanto, não converse com um leitor que você não sabe quem é. Não se esqueça do conceito de auditório leitor. Fechado?
Eu espero que você tenha gostado muito dessa playlist. Foram 8 vídeos feitos com muita alegria e muito carinho para ajudar você no seu vestibular. Se você gostou deste vídeo ou da playlist, deixe o seu comentário, coloque aqui, eu vou ficar muito feliz em ler e responder. Curta o vídeo e, para dar uma força para esse trabalho, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe e divulgue com os seus colegas. Bons estudos, bom vestibular, muito sucesso e um grande abraço para você.